Recentemente tive que levar uma jovem argentina do aeroporto da minha cidade até um hotel gourmet próximo a uma área rural. Lembro que ela estava cansada, o que é normal para uma viagem tão longa que aterrissa no meio da madrugada. Além disso, o voo havia se atrasado e acho que a pessoa que deveria buscá-la não o fez. Suponho que muitos dos seus planos tinham dado errado, e quando ela entrou no táxi, estava visivelmente irritada. Eu sou péssimo para ficar em silêncio. Sempre tento conversar com as pessoas que vêm de longe. Falo sobre as belezas da região e como elas vão se divertir. E como costumo fazer as pessoas rirem, em poucos minutos a moça estava se divertindo com a conversa e talvez já não estivesse mais de mau humor. Quando pegamos a estrada em direção onde ficava o hotel, notei que meus faróis estavam mais fracos, embora na noite anterior estivessem funcionando perfeitamente. Não era algo que me preocupasse, mas não pude deixar de notar. A jovem estava me contando sobre Múrcia, a cidade onde vivia na Espanha, e sobre as praias que havia visitado perto de lá. Quando as pessoas me contam algo, consigo imaginar cada coisa, cada lugar, cada detalhe, a ponto de quase sentir os aromas ou o vento batendo no rosto. Foi por isso que, absorto nesses pensamentos, me assustei demais quando, do nada, das plantas ao lado da estrada, vimos uma mulher que correu por alguns metros ao lado do táxi, na mesma velocidade, e depois se jogou de volta na vegetação, desaparecendo. O grito da minha passageira me fez perceber que eu não estava imaginando, que eu não havia adormecido, e ela me pediu para parar o carro para ver se aquela garota estava bem. Eu parei, mas sem desligar o táxi, olhando para todos os lados. Avisei que, embora a área fosse segura, não deveríamos confiar em parar ali. Poderia ser um truque para nos assaltarem. Antes que eu pudesse terminar o aviso, a jovem já havia saído do táxi e se aproximava do local onde vimos a garota desaparecer. "Olá? Você está bem? Precisa de ajuda?" perguntava. Eu desci do carro sentindo que ela estava em perigo por andar sozinha ali. Agora que penso nisso, não sei porquê, mas eu estava tremendo de medo. Já fui assaltado antes, já vivi situações difíceis, mas havia algo naquele momento. Não sei se era a escuridão ao nosso redor ou a sensação de estarmos sozinhos a quilômetros de qualquer outra pessoa, mas eu estava apavorado. Talvez fosse a certeza de que acontecesse o que acontecesse, eu teria que voltar sozinho por aquela estrada depois de deixá-la no hotel. O vento fazia um som tão estranho que parecia que ele queria me dizer algo. "Elvia? Ele disse Elvia?" perguntou a jovem. Não respondi, porque não sabia o que dizer a alguém que me perguntava se o vento tinha acabado de dizer um nome. Mas então eu ouvi claramente, sem dúvida alguma. Algo no vento, algo atrás das árvores, parecia realmente dizer essa palavra, esse nome. A jovem me puxou pelo braço para voltarmos ao táxi e me pediu que partíssemos o mais rápido possível. Enquanto eu acelerava, só consegui comentar algo sobre como às vezes imaginamos sons, da mesma forma que na pareidolia, quando encontramos formas, rostos, onde não há nada. Ele disse Elvia. "Você também ouviu", afirmou ela. Eu a olhei pelo retrovisor e não pude deixar de perguntar, quase em tom de brincadeira. "Mas quem será essa Elvia que anda por aqui?" "Elvia está morta. Elvia é a razão pela qual estou fazendo esta viagem", respondeu. Aquela jovem, que minutos antes estava risonha apesar do cansaço, ficou pálida. Fixou o olhar na estrada à frente e permaneceu em silêncio até o fim da viagem. Eu também. Quando a deixei, tentei ganhar algum tempo. Não queria voltar, mas não havia outra opção. Quando passei novamente pelo local onde havíamos parado, reduzi a velocidade e abri um pouco a janela. Acho que ouvi aquele nome no vento. Até hoje, isso foi a coisa mais estranha que já vivi em 3 décadas trabalhando ao volante. Quando a deixei, tentei ganhar algum tempo. Não queria voltar, mas não havia outra opção. Quando passei novamente pelo local onde havíamos parado, reduzi a velocidade e abri um pouco a janela. Acho que ouvi aquele nome no vento. Até hoje, isso foi a coisa mais estranha que já vivi em 3 décadas trabalhando ao volante.
Certa noite, houve uma enorme tempestade onde eu morava. Estava tão forte que chegava a ser assustador, com as árvores balançando e muito vento e chuva. Eu estava sozinho em casa naquela noite. Minha esposa e filhos estavam visitando os pais dela, e eu fiquei para enfrentar a tempestade sozinho. O vento uivava através das árvores, e a chuva batia incessantemente nas janelas. A energia havia acabado algumas horas antes, me deixando em quase total escuridão, exceto pelos relâmpagos ocasionais. Eu estava sentado na sala de estar, realmente só tentando me manter calmo. Acendi algumas velas e usei uma pequena lanterna para me ajudar a enxergar dentro de casa. Eu estava tentando ler um livro, mas o uivo do vento e os relâmpagos dificultavam a concentração. Por volta da meia-noite, estava sentado no escuro quando notei um relâmpago iluminar o quintal. Naquele breve clarão de luz, vi algo que fez meu coração chegar a doer. Havia uma figura parada bem do lado de fora da porta dos fundos, perto da borda da varanda. O relâmpago iluminou a área brevemente e vi uma sombra parada, imóvel. Fiquei olhando para o lugar com medo de me mexer ou tirar os olhos de lá. Literalmente fiquei sentado em silêncio. Quando o relâmpago brilhou novamente, a figura havia desaparecido. Eu disse a mim mesmo que provavelmente era apenas um truque da luz ou minha imaginação. Levantei-me e fui até a porta dos fundos para verificar. Vasculhei o quintal com a lanterna, mas não havia nada lá pelo que pude ver. Voltei para a sala e tentei me concentrar no livro de novo, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Então, ouvi uma batida suave na porta da frente. Eu não esperava ninguém e com a tempestade parecia estranho que alguém estivesse lá fora. Andei devagar até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não consegui ver nada. A luz da varanda estava apagada e a única iluminação vinha dos relâmpagos. Hesitei antes de decidir abrir a porta. Eu não queria ser vítima de uma pegadinha ou coisa pior, mas a curiosidade falou mais alto. Abri a porta uma fresta e olhei para fora. Não havia ninguém ali. Fechei a porta e a tranquei, tentando afastar tudo o que tinha acontecido como sendo apenas fruto da minha imaginação e do estresse causado pela tempestade. Decidi por fim verificar as janelas para garantir que tudo estava seguro. Enquanto eu passava pela janela da frente, vi algo pelo canto do olho. Uma figura estava perto da borda da rua, além do alcance da luz do poste. Era uma pessoa, mas seu rosto estava encoberto pela escuridão e pela chuva. Ela parecia estar parada, olhando para minha casa. O relâmpago iluminou a cena por um segundo, e eu vi algo que parecia um casaco de chuva com capuz. Não havia absolutamente nenhuma razão para alguém em sã consciência estar parado ali naquela tempestade tão forte. Afastei-me da janela e tentei pensar no que fazer. Considerei chamar a polícia, mas hesitei, pensando que poderia ser apenas paranoia por causa da tempestade. Decidi esperar alguns minutos para ver se a figura se mexeria ou faria algo incomum. Fiquei observando das sombras da minha casa, torcendo para que fosse embora. Depois do que pareceu uma eternidade, o relâmpago brilhou novamente, e eu vi ele dar alguns passos em direção à minha casa. Eu estava paralisado de medo enquanto tentava, nervosamente, pegar meu telefone e ligar para a polícia. A figura parou na beira do quintal, como se estivesse contemplando algo. Então, tão rápido quanto apareceu, virou-se e foi embora, desaparecendo na escuridão da tempestade. Esperei mais um tempo para ter certeza de que realmente tinha ido embora, e naquele ponto eu já estava completamente assustado. Tranquei todas as portas e janelas novamente, verificando tudo 2 vezes. Passei o resto da noite em alerta, esperando ver se a figura apareceria novamente em algum lugar perto da minha casa. A tempestade acabou nas primeiras horas da manhã, e me senti muito mais aliviado quando o sol começou a nascer e não havia sinal da pessoa doentia em lugar nenhum. Sou uma mulher de 32 anos e moro em uma cidade praiana,
onde divido um apartamento de 2 quartos com uma colega de quarto e o gato dela. Nossa cidade tem uma praia de um lado e pequenas montanhas do outro, além de vários leitos de rios. Estamos no meio da cidade, logo após uma rua movimentada, atrás de um motel decadente. Dizem que esse motel foi ponto de parada de um serial killer nos anos 80, que aparentemente gostava de manter partes do corpo cortadas na geladeira. Entre o motel e nosso apartamento, há um terreno abandonado e cercado que chamamos carinhosamente de terreno do assassinato. Há muito mato, além de algumas árvores pequenas. Qualquer criatura, e até mesmo algum morador de rua, poderia facilmente viver lá sem que ninguém soubesse. Há também um caminho estreito que sai desse terreno e segue entre nosso prédio e o prédio atrás de nós, passando pela janela do nosso banheiro, que é alta demais para alguém ver de um lado ou de outro. Ela fica a cerca de 2 metros do chão. No entanto, sempre sinto uma sensação extremamente desconfortável toda vez que passo pelo terreno, especialmente à noite. Não sou de aceitar coisas dos outros, mas uma vez aceitei um remédio da minha colega de quarto quando meu corpo estava extremamente dolorido após um longo fim de semana. Naquela noite, sonhei que um skinwalker estava me perseguindo. Acordei no dia seguinte com o coração disparado, mas disse a mim mesma que tinha sido o resultado do remédio. Depois disso, não sonhei mais com nada desse tipo. Uma noite, minha colega de quarto viajou, então o gato dela dormiu comigo. Ele estava dormindo perfeitamente aconchegado. Ambos acordamos assustados por volta das 4 da manhã, com um barulho alto de bip. Parecia um detector de fumaça. Eu poderia jurar que estava disparando no meu quarto. Quando me levantei, estava quente e suada. Isso, junto com o som que me acordou, me fez acreditar que nosso prédio estava em chamas. Lembre-se de que eu tinha acabado de acordar e ainda estava recuperando a capacidade de tudo fazer sentido. No entanto, o detector de fumaça já não estava mais disparando. Ele parou sozinho. Levantei-me para verificar as coisas, esperando ver chamas lá fora, ver ou sentir cheiro de fumaça, algo assim. Quando entrei na sala de estar e olhei pela janela, não vi nada. Bem, nada além de um gato branco puro que eu nunca tinha visto antes. Esse gato estava parado como uma estátua, olhando diretamente para o terreno baldio. Algo nele me fez congelar. Eu o observei por um tempo e nenhum de nós se moveu. Eventualmente, o gato da minha colega se aproximou de mim, expondo a barriga aos meus pés. Olhei para baixo brevemente para acariciá-lo, e quando olhei de volta, o gato branco havia sumido. Fiquei observando pela janela um pouco mais, esperando o gato voltar. Mas ele não voltou. Depois que determinei que nosso prédio não estava, de fato, pegando fogo, voltei para a cama. Já tinha acordado quente e suada antes, certo? Mas agora eu não conseguia me aquecer de jeito nenhum. Isso não fazia sentido para mim. No dia seguinte, tive uma sensação estranha e desconfortável. Não ouvi mais alarmes de fumaça fantasmas, ouvi gatos estranhos desde então. Mas desde então, notei a cerca dobrada em direção ao chão, como se fosse para um gato ou uma pessoa muito magra passar por baixo. Cerca de um mês depois, por volta das 20 horas, avisei a minha colega de quarto que iria tomar um banho, caso ela precisasse usar o banheiro antes de eu ocupá-lo. No entanto, deixei a porta do banheiro destrancada com a chave, caso o gato precisasse usar a caixa de areia lá dentro. Estava lavando o cabelo quando ouvi uma batida que achei que vinha da porta do banheiro. Puxei a cortina do chuveiro para trás e chamei. O que foi? Ouvi uma voz estranha, como se fosse uma versão da voz da minha colega de quarto. Sou eu. Voltou a falar. Não pensei muito sobre isso, pois costumávamos usar vozes bobas quando nos comunicávamos. Pensando que o gato deveria ter precisado entrar, abri a porta do banheiro. Esperava ver o gato, mas em vez disso não vi nada. Fiquei por um momento no banheiro, me perguntando o que diabos havia acontecido. Fechei a porta ainda com a mente e o coração acelerados.
O que foi isso? Quando saí, perguntei à minha colega se ela havia batido na porta. Ela disse que não, e eu acreditei nela. Ela estava sentada exatamente como estava antes de eu sair do quarto. Fui dormir naquela noite me sentindo esquisita e acordei no dia seguinte me sentindo horrorizada ao perceber que a batida poderia muito bem ter vindo da janela do banheiro, não da porta. O próximo e último incidente aconteceu algumas semanas depois disso, o que foi há apenas cerca de 2 semanas. Quando estava deitada para dormir uma noite, ouvi gritos vindo de uma distância indeterminável da minha janela. Me ajudem! Alguém, por favor, me ajude! A voz não parecia muito certa. Eu ouvi por um tempo, e as palavras se repetiram até que parecesse que ele estava bem na esquina da minha rua. Olhei pela janela e não vi nada, mas o barulho continuava. Os vizinhos até saíram de suas casas para investigar o som. Liguei para a polícia para relatar um homem em perigo e esperei. Eventualmente os vizinhos voltaram para dentro de suas casas, mas eu continuei observando. Depois de um tempo eu vi algo, ou alguém. O que quer que fosse, passou por baixo de um poste de luz à distância. Não sei se estava mancando ou não, mas os movimentos eram bastante estranhos. Eles estavam longe demais para eu conseguir distinguir qualquer característica, incluindo a altura. Isso foi o suficiente para mim. Decidi que já tinha cumprido meu dever cívico por uma noite, então apaguei a luz e fiz o melhor que pude para dormir, enquanto ainda mantinha os ouvidos atentos a qualquer coisa estranha. Desde então, não vi nem ouvi nada, mas o pensamento desses 3 incidentes ainda me causa ansiedade e um nó no estômago. Continuo dizendo a mim mesma que não há como haver algo como um skinwalker na minha pacata cidade praiana, mas há uma pequena parte de mim que se pergunta se poderia haver. Enfim, acho que é só coisa da minha cabeça, mas os incidentes são bem inexplicáveis. Querem que eu conte algo estranho? A casa de uma tia está assombrada. Todos na família sabemos disso. Entre as coisas que se veem está o fantasma do cachorro da minha avó. Um cachorro de rua que um dia do nada entrou na casa e, segundo contam, nunca mais saiu. E bem, entre todos os fantasmas que estão lá, esse é o que mais nos aterroriza ao ver. Tem algo mais, algo muito estranho sobre isso, que minha tia nos contou em um almoço uma vez. Ela nos dizia que aquele cachorrinho em vida tinha uma sensibilidade muito particular. Um dia ele foi até a casa da vizinha que sempre se sentava na calçada para ler. Ele cruzava para lá e ficava nas pernas dela e não queria voltar para casa. Queria ficar com ela até anoitecer. Ele fez isso por semanas, até que aquela senhora, uma manhã, não saiu mais. Todo mundo ficou preocupado. Os vizinhos a chamaram e quando ela não apareceu, chamaram a polícia. A senhora havia morrido durante a noite enquanto dormia. E assim, de vez em quando, o cachorro saía. Ia passar o dia na casa de algum vizinho da extensa rua. Ele seguia as senhoras até o mercado, mas sempre acontecia o mesmo. Ele ia com alguém que estava prestes a morrer. Não era só por doença, as pessoas chegavam a morrer por diversas causas, por acidentes, por acontecimentos violentos. Era como se o cachorro soubesse que isso estava prestes a acontecer. Quando ele não saía de perto do meu avô, quando queria entrar até o quarto dele para dormir com ele, ninguém disse nada, mas todos sabiam o que aquilo queria dizer, até o próprio avô, que de uma forma ou de outra começou a colocar todas as suas coisas em ordem e quase se despediu. E de fato, alguns meses depois, meu avô acordou uma manhã com uma dor muito forte no peito. Levaram-no ao hospital, mas ele nunca mais voltou, e ninguém queria o pobre cachorro. Pensavam que ele, de alguma forma, provocava essas mortes. Mas minha tia ficou com ele, e ali ele foi feliz. Morreu de velhice. Entre tantos fantasmas naquela casa, de vez em quando se ouve o cachorro. Minha tia podia ouvi-lo brincando, como sempre fazia. Coincidentemente, quando ela ouvia, logo ficava sabendo de alguma morte próxima, entre os vizinhos ou entre os familiares.
Agora bem, essa história nos foi contada por minha tia porque uma vez, quando eu estava chegando com 2 dos meus primos, vimos do final da rua um cachorro muito velhinho dormindo na calçada. Nenhum de nós o conhecia. De longe, o cachorro levantou a cabeça como se notasse que tínhamos chegado e entrou na casa. Achamos estranho, mas quisemos pensar que minha tia havia adotado um cachorro adulto ou algo assim. Quando entramos, percebemos que não havia cachorro algum, mas todos nós o tínhamos visto. Perguntamos à minha tia e ela nos disse que mais tarde nos contaria sobre aquele cachorro, que não nos preocupássemos. E naquela noite ela nos contou a história. 2 meses depois, minha tia faleceu. Eu morei naquela casa um tempo depois, mas não aguentei muito. Realmente ouvem-se muitas vozes, como se cada pessoa que viveu ali tivesse deixado algo para trás. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Quando eu recém me casei com meu marido, nos mudamos para uma colônia bastante feia aqui na cidade, violenta e insegura, no alto de uma colina. Naquela época, com o trabalho que ele tinha, era o único lugar que podíamos pagar. O quintal era bonito e a casa era muito maior do que as outras ao redor. Era uma casa na parte mais alta, na rua mais alta, antes de se tornar impossível construir. A casa tinha uma vista para baixo, para toda a colônia. Mas, claro, não podíamos pagar o aluguel de um lugar assim. Eles nos alugaram apenas um quartinho que não tinha acesso ao resto da casa, colado a ela como se fosse um tipo de depósito. O banheiro que usávamos ficava no jardim, ou seja, nunca entrávamos na casa principal nem tínhamos acesso a ela. Não sei onde de acho meu marido conseguiu aquele lugar. Eu estava feliz, claro. Tínhamos algo, um cantinho só para nós, mas tinha muito medo de ficar sozinha lá. Como eu disse, toda a rua parecia insegura, mas desde o início percebemos que ninguém mexia conosco por algum motivo. Ninguém sequer se aproximava da casa, por mais que parecesse um alvo fácil. Todas as janelas tinham grades pesadas e a porta parecia de uma prisão, metálica e pesada. Não sabíamos nada sobre os donos da casa. Manuel, meu marido, me disse que a casa estava vazia, mas logo percebemos que não era assim. Quando encostávamos nossos ouvidos na parede, podíamos ouvir movimentos lá dentro, como se alguém estivesse caminhando do outro lado. Vem, escuta, tem alguém, eu dizia ao meu marido, que achava que era só minha imaginação, até que uma noite ele se atreveu a ouvir. Ele se aproximou com um copo de vidro e escutou por si mesmo. Era muito claro que alguém estava vivendo lá. Ele me disse que iria perguntar ao conhecido que havia alugado o quarto para ele. Me garantiram que a casa estava vazia, ele disse. Você tem razão, há alguém do outro lado. Em um desses dias, um domingo, desci até o centro, onde uma das minhas irmãs foi me encontrar para me dar uma bolsa com coisas que eu havia deixado em casa. Quando estava voltando, subindo a colônia, encontrei uma feira, um mercado desses que se montam na rua em certos dias da semana, um mercado sobre rodas, como chamamos aqui. Em uma barraca de coisas antigas encontrei um telefone daqueles de disco, quase de graça. Já tinha visto a conexão no meu quartinho, então decidi comprar para testar. Naquela tarde, Manuel chegou cedo e já o conectou. Ele se surpreendeu e me disse que havia linha. Eu ouvi que era verdade e então ligamos para uma das minhas amigas. Fiquei muito feliz por poder conversar com ela um pouco. Desligamos, fiz o jantar e fui dormir. Meu marido disse que aproveitaria para ver como estava seu irmão. Ele pegou o telefone para ligar e desligou imediatamente. Perguntei o que aconteceu e ele disse que havia uma voz no telefone como se alguém tivesse pegado a linha em outra parte da casa. Você acha que tem um telefone lá dentro? Que tem alguém lá? Perguntei.
Ele saiu lá fora, deu a volta na casa, tocou cuidadosamente as portas para ver se estavam abertas. Mas nada. Não se ouvia nem se via nada. Decidimos parar de pensar nisso, porque a essa altura, embora nenhum de nós quisesse dizer, começamos a ter muito medo. Quem poderia estar lá? Por que haveria alguém totalmente trancado? Estávamos ali há meses e tínhamos certeza de que ninguém havia saído ou entrado. Fomos para a cama, mas continuamos conversando, pensando sobre o assunto. Era quase meia-noite e ainda não conseguíamos dormir. Manuel se levantou de novo para pegar o telefone, como se quisesse voltar a verificar o que tinha ouvido há pouco, ou melhor ainda, ouvir a linha como normalmente se ouve. Algo horrível se ouviu no telefone, até eu que estava do outro lado do quarto. Ouvi. Meu marido desligou. Ainda me lembro do rosto dele ao se virar para mim, assustado como uma criança, sem saber o que fazer. Do nada me veio à mente em colocar meu ouvido na parede. Me aproximei dela. Manuel também encostou o ouvido. Ouvia como se alguém subisse ou descesse as escadas. Era muito claro. Saímos da casa. Fomos para o quintal da frente, depois até a rua. Um senhor ao longe nos viu. Estava bebendo uma cerveja na calçada. Ele se aproximou de nós. Aquele senhor me assustava. Estava cheio de tatuagens, com uns 50 e tantos anos. Sua aparência não me inspirava confiança. Vocês estão há bastante tempo aí, né? Ninguém nunca fica, nos disse. Tem alguém lá dentro da casa, não é? Perguntou meu marido. Não, isso seria muito mais fácil de aguentar, respondeu quase rindo. Às vezes os gritos se ouvem alto por toda a rua, mas nunca há ninguém. Essa casa está vazia há anos. Ele nos pediu para acompanhá-lo até sua casa, a alguns metros. Aceitamos com certa desconfiança, mas ele só queria nos levar até a calçada em frente à sua porta. Olhem, lá atrás tenho 2 quartinhos de madeira. São pequenos, mas se em algum momento quiserem sair de lá, posso alugá-los por dia ou por semana. Com garantia, disse ele quase rindo de nós. Manuel agradeceu, mas disse que não achava que seria necessário, e assim decidimos voltar para nossa casinha, para nosso quartinho. Começou a virar rotina todo dia ouvir ruídos muito claros, muito estranhos. Desconectamos o telefone definitivamente e nunca mais o usamos. Quando a mulher do aluguel veio cobrar, meu marido reclamou. Disse que não nos deixavam dormir, que sempre ouvíamos barulho. Pediu para ela dizer se havia alguém lá. A senhora nunca descia do carro. Regularmente passava, buzinava, saíamos para pagar e ela ia embora rapidamente. Naquela ocasião, porém, ela desligou o carro e entrou no quintal com Manuel. Ela pediu que ele a seguisse até a porta da casa grande. Tirou as chaves para abrir a fechadura da porta metálica e as 2 do interior, e abriu. Ela pediu que, por favor, Manuel entrasse, que verificasse o que quisesse. Ela não iria entrar, mas esperaria que ele comprovasse que não havia ninguém lá. E Manuel o fez. Entrou, percorreu a casa de ponta a ponta, de canto a canto, subindo também para o 2º andar, mas não havia ninguém, apenas o pó que cobria tudo. Ele voltou para a porta sem saber o que dizer. A senhora fechou tudo com cuidado e, sem dar mais explicações, foi embora como sempre fazia. Isso nos deu muito medo. Tínhamos a esperança de que alguma pessoa idosa estivesse presa lá dentro ou sob os cuidados de alguém, algo assim. Não fazia sentido, claro, mas era melhor do que não saber de onde vinham aqueles ruídos. Ainda lembro-me daquela noite como se tivesse acabado de acontecer. Aquela noite em que Manuel iria dobrar o turno e chegaria de madrugada. Eu tentei não pensar em nada. Coloquei música baixinho até adormecer, mas algo me acordou, algo muito sutil, um som muito leve do outro lado da parede. Levantei e me sentei na cama. Algo me dizia para encostar meu ouvido na parede com o copo, assim como Manuel fez para ouvir melhor. Algo me dizia que eu tinha que ouvir. A única coisa que pude fazer foi bater na parede. Minha reação foi bater na parede. Silêncio. Só houve silêncio.
até que alguém me respondeu do outro lado, de dentro da casa. Levantei, coloquei uma blusa e saí, apenas caminhando. Não corri, mas não parei, nem sequer quis olhar para trás. Bati na casa do vizinho. Disse que precisava ficar lá, que ele me alugasse um quarto que meu marido pagaria depois. Ele entendeu por que eu fiz isso. E, de fato, um momento depois, chamou sua esposa e ela me ajudou a me acalmar. O senhor ficou na calçada para avisar ao meu marido quando ele chegasse. Ele chegou quase às 2 da manhã. Quando chegou, preocupado comigo, eu ainda estava com a esposa do senhor. Não conseguia falar. Sentia como se algo tivesse tentado entrar em mim. Não sei como explicar. Ainda não consigo, mas era algo assim. Ficamos 2 semanas naquele quartinho que o senhor nos ofereceu. Ele e meu marido foram buscar nossas coisas naquele maldito lugar pela manhã. Quando avisamos a senhora que não ficaríamos mais lá, ela nem se surpreendeu. Nas 2 semanas que ficamos lá, vimos um casal novo se mudar, com um bebê. Por mais que quiséssemos, não nos deixaram avisá-los. Se vocês forem, vão dizer que vocês estão drogados. Deixem. Eles têm que perceber por conta própria, nos disse aquele vizinho. 2 noites antes de deixarmos aquele bairro para sempre, o vizinho estava bebendo cervejas com alguns amigos na calçada. De repente, ele chamou o Manuel. Achei que ele ia convidá-lo para beber, mas ele só disse que Manuel tinha que ver algo, que precisava ver algo. Eu me levantei para ir com ele e saímos para a calçada. Os amigos dele, normalmente barulhentos, estavam completamente calados. Todos olhavam para a casa grande, para aquela casa onde moramos nos últimos 3 meses. Isso é novo, venham, vejam com atenção. A janela, lá em cima no 2º andar, disse ele. Juro pela minha falecida mãe. Lá em cima, atrás de uma cortina fina, mas de alguma forma visível, estava uma mulher. Lá dentro daquela casa permanentemente fechada, havia uma mulher nos observando. Ela está com raiva. Vocês a veem? Disse um dos amigos do senhor. E parecia ser verdade. Embora não conseguíssemos distinguir as feições, sentíamos a raiva. Sentíamos o olhar dela. Ela estava nos observando, nos odiava. Não sei se por termos vivido em sua casa ou por termos saído antes que ela pudesse fazer algo. Essa é a única coisa paranormal que vi na minha vida. Já ouvi algumas coisas, mas ver, só essa vez. E na verdade foram 6 pessoas que o viram ao mesmo tempo, com toda a clareza. Aquela visão ficou lá por minutos, até que a luz de um carro iluminou aquela direção ao virar a esquina, e foi como se a tivesse apagado, como se a luz a tivesse feito desaparecer. Meu filho me convenceu a escrever esta história. É algo que aconteceu comigo em 2015. Sou nicaraguano, mas moro em Saltillo, no México. Fui pago para fazer uma corrida até o fim da cidade, adentrando montanhas. Pensei que não poderia haver uma corrida mais longe, vendo como as luzes das casas simples sumiam nas encostas da montanha. Como disse, não sou daqui, e era a primeira vez que estava por aqueles lados. Ajudei os senhores com as malas que tinham colocado no porta-malas e informei pelo rádio que tinha terminado a corrida, que já estava voltando. Não era tão tarde, calculo que eram cerca de 11 da noite, mas não havia ninguém na rua. Talvez por causa do frio, embora as crianças não liguem para isso quando querem jogar futebol. Apenas a algumas quadras adiante, notei uma moça na frente de uma casa em péssimas condições. Quase poderia dizer que parecia abandonada. Ela vestia um vestido fininho logo acima dos joelhos, muito velho. E naquele momento, quando ela fez um gesto com a mão para que eu parasse, a única coisa que pensei foi que talvez ela precisasse de ajuda, que tivesse escapado de alguém. Não sei, mas parei sem hesitar. Vi seu rosto borrado, de longe, e depois, quando parei e ela se inclinou um pouco na janela para me olhar, não me pareceu algo paranormal. Atribuí isso a um problema que tenho quando minha pressão está baixa, porque vejo manchas, vejo borrado em certo ponto do campo de visão. Ela me pediu que a levasse ao centro
E eu respondi que podia, porque afinal de contas era para lá que eu estava indo. Preciso esclarecer que não era um táxi desses que pegam passageiros na rua, mas algo me disse para levá-la. Ela entrou no carro e eu não me lembrava de ter destravado a porta, mas de alguma forma ela entrou. Iniciei o caminho rapidamente, pensando que talvez alguém estivesse atrás dela. Eu olhava para ela pelo retrovisor, ainda sem conseguir ver seu rosto sob o cabelo bagunçado que cobria metade dele. Parecia que ela fixava o olhar no chão. Moça, se você precisa de ajuda, posso te levar a um hospital ou até a polícia. Você está bem? Perguntei, mas ela continuou sem me responder. Foi então que ela começou a balançar a cabeça, dizendo que não. Eu podia vê-la pelo espelho, mas não sei como explicar. Quando ela dizia que não, eu via como se o reflexo de seu movimento ficasse no ar, como uma daquelas fotografias em que se vê o rastro das luzes dos carros. Ela girava a cabeça e eu via como os reflexos desse movimento ficavam desenhados no espelho. Esfreguei os olhos pensando que estava alucinando ou que estava prestes a desmaiar. O ar ficou tão pesado que parecia que a fumaça do motor estava entrando no carro ou algo assim. Eu podia sentir. Não senti frio como dizem que acontece, nenhum cheiro estranho, mas senti um gosto metálico que vinha da garganta. Alguém me deu uma buzinada e me fez acordar. Eu estava quase parando o carro quando, embora nunca tenha tido um, senti que estava prestes a ter um infarto. Não, disse a passageira, e sem olhar para trás, dirigi o mais rápido que pude para chegar até meus colegas, ou para que algum carro de polícia me parasse por excesso de velocidade, mas nenhum passou. Quando cheguei, vi 2 colegas encostados no táxi deles e parei ao lado para pedir ajuda, para que me ajudassem com a passageira. Eles olharam com atenção para o banco de trás e depois me perguntaram o que eu tinha tomado. Olhei pelo retrovisor. Virei-me para procurá-la e nada. Não havia ninguém. As portas estavam trancadas. Em nenhum momento eu parei o suficiente para que ela pudesse ter saído. Eles queriam me levar ao médico, mas eu disse que eu estava bem, que só queria ir para casa. Eu não quis mais dirigir. Foram eles que me levaram para casa e fiquei triste porque já imaginava as piadas que fariam de mim no dia seguinte quando eu chegasse ao trabalho. Mas então meu telefone tocou de madrugada. Um colega me perguntou se eu estava acordado e eu disse que sim. Ele disse que ia passar em casa, que queria se certificar de que eu estava bem. Fiquei sem entender porque ele não era muito próximo de mim, mas disse que podia. Ele chegou alguns minutos depois. Cheguei na base e perguntei por você. Tinha te visto na rua dirigindo. Buzinei, mas você não me ouviu. Parecia que estava dormindo, quase encostado no volante com os olhos fechados, me disse ele. Respondi que parecia ter tido um ataque de pânico ou algo assim, que ainda não entendia. Ei, mas você estava com gente no carro, né? Na base me disseram que não, mas eu vi. Suas palavras gelaram meu sangue e fiz uma pergunta, de propósito, para ver se ele estava mentindo ou se queria tirar sarro de mim. Você viu o senhor que estava comigo? Senhor? Não. Quando eu te vi, tinha uma moça muito estranha no banco de trás. Quando buzinei, ela olhou para mim. Não consegui ver o rosto dela, mas os olhos brilhavam de uma cor branca. Quando meu colega contou o que viu, alguns começaram a levar mais a sério o que tinha acontecido comigo. Eu fiquei mal por uma semana inteira, sem conseguir dormir, embora me dissessem que era só por causa do susto. Nunca esquecerei o medo que senti naquela noite. Eu não sou do tipo que vê fantasmas. Não sou médium ou algo do tipo. Nunca tinha passado por algo assim antes, e nada mais aconteceu desde então. Tenho fé e espero em Deus que continue assim, até minha morte. Sempre me orgulhei de ser uma pessoa decente, do tipo que para ajudar um estranho a trocar um pneu ou dar direções a um viajante perdido. Mas depois do que aconteceu naquela noite, não tenho mais tanta certeza. Às vezes, ser uma boa pessoa pode te levar direto para os braços do diabo. Era uma sexta-feira à noite.
Eu estava dirigindo para casa após um turno tarde na fábrica. O relógio no meu painel marcava 23h47 e todas as noites por volta desse horário a estrada era sempre escura e deserta. Eu estava cansado, aquele tipo de exaustão profunda que vem de fazer muitas horas extras seguidas. Tudo o que eu queria era chegar em casa, abrir uma cerveja e cair na cama. Foi então que vi o carro parado na beira da estrada à frente. Era um velho Ford Taurus dos anos 90, com os pisca-alertas piscando fracamente no escuro. Quando me aproximei, vi uma figura curvada sobre o pneu dianteiro acenando freneticamente para mim. Sem pensar, diminuí a velocidade e encostei. Eu sei o que você está pensando. Você parou em uma rodovia deserta no meio da noite? Mas você tem que entender. Esse trecho da estrada era notório por ter um péssimo sinal de celular. Se alguém estivesse preso ali, poderia ficar horas até que a ajuda chegasse. Eu não podia simplesmente passar direto. Enquanto eu saía do carro, gritei: "Ei, precisa de ajuda?" A figura se endireitou e eu vi que era um homem, provavelmente na casa dos 40 anos. Ele vestia um terno amassado, como se tivesse voltado de uma noite de trabalho no escritório. "Oh, graças a Deus", disse ele, parecendo aliviado. "Estou aqui há horas, o pneu furou, e como se não bastasse, o meu estepe também está furado." Aproximei-me com a lanterna em mãos, e de fato o pneu dianteiro estava destruído. "Que azar", eu disse. "Eu tenho um estepe no meu porta-malas, talvez caiba no seu carro." O rosto do homem se iluminou. "Sério? Não vai te atrapalhar?" "Sem problemas. Só faço o mesmo por outra pessoa depois", eu disse. Enquanto eu me virava para voltar ao meu carro, senti uma sensação estranha na nuca. Você conhece aquela sensação de que alguém está te observando? Era assim, mas pior. Virei-me de repente, mas não havia mais ninguém ali. Apenas a rodovia vazia, escura e o motorista. "Tudo bem?" o homem perguntou, inclinando a cabeça para o lado. "Sim, acho que estou mais cansado do que pensei. Vou pegar o estepe." Enquanto remexia no porta-malas, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Parecia Deus me avisando. O terno do homem sob o feixe da minha lanterna. Eu poderia jurar que vi manchas escuras nele. E o carro dele? Agora que penso nisso, não ouvi o motor ligado quando encostei. Se ele realmente estivesse ali por horas, com os pisca-alertas ligados, a bateria não deveria estar descarregada? Eu estava prestes a fechar o porta-malas e inventar uma desculpa para ir embora quando ouvi um barulho vindo da floresta, do outro lado da estrada. Um galho quebrando, talvez, ou o farfalhar de folhas. Apontei minha lanterna naquela direção, mas o feixe não penetrava na vegetação. "Provavelmente apenas um cavalo", disse o homem, de repente muito mais perto do que estava antes. Eu me assustei, quase deixando o estepe cair. "É, provavelmente", concordei, mas meu coração estava acelerado. Cada instinto que eu tinha gritava para eu entrar no carro e ir embora. Rápido. Mas eu já estava comprometido. E realmente o que havia para temer? Um homem de meia idade com um terno amassado? Meu pai, do jeito que era, devia estar se revirando no túmulo me mandando virar homem. Rolei o estepe até o carro dele, tentando acalmar meus nervos. "Vamos trocar isso logo para que possamos ir embora." O cara balançou a cabeça, sorrindo. Era só imaginação minha ou aquele sorriso parecia um pouco forçado? Enquanto eu me ajoelhava para posicionar o macaco, ouvi de novo um barulho vindo da floresta e juro que estava mais perto dessa vez. Fora isso, parecia haver um sussurro. Levantei-me rapidamente, examinando a linha das árvores. "Você ouviu isso?" O cara inclinou a cabeça, escutando. "Ouviu o quê?" Eu lhe interrompi, sem saber como descrever. "Parece um sussurro. Deixa pra lá, vamos terminar logo." Ajoelhei-me novamente, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar o macaco no lugar. Foi então que eu vi, ali na grama ao lado do pneu furado,
meio escondido pela sombra. Um prego grande do tipo usado em construções. Mas não era um prego qualquer. A ponta estava afiada como uma lâmina e a cabeça estava pintada de vermelho. Meu sangue gelou. Eu já tinha ouvido histórias meio que parecidas sobre isso. Avisos compartilhados na internet. Gangues ou psicopatas colocavam pregos afiados na beira da estrada, esperando que alguém furasse o pneu. Levantei-me lentamente, tentando manter a voz firme. Sabe, acabei de lembrar que eu tenho uma chave melhor no... Eu nunca terminei aquela frase. Quando me virei, vi o rosto do homem mudar. Seu rosto mudou completamente, e ele não estava mais sozinho. Duas figuras surgiram da floresta. Eles estavam vestidos de preto, com os rostos cobertos por máscaras escuras. Um deles segurava algo que brilhou sob a luz. Agora, disse o homem de terno, fique onde você está. Eu corri. Nunca corri tão rápido na minha vida, mas eu conseguia ouvi-los atrás de mim. Estendi a mão para a maçaneta da porta do meu carro, rezando para tê-la deixado destrancada. A porta se abriu e me joguei dentro, lutando com as chaves. O motor ligou no exato momento em que uma das figuras alcançou minha janela. Vi a faca. Ouvi o som de metal contra metal quando ela arranhou a porta. Acelerei e pelo retrovisor vi os três parados na estrada, observando-me. O homem de terno até levantou a mão, como se estivesse acenando, rindo de mim. Dirigi por quilômetros, tremendo tanto que mal conseguia manter o carro na estrada. Estava parecendo um bêbado dirigindo. Não parei até chegar a um posto de gasolina bem iluminado, onde finalmente chamei a polícia. Eles vasculharam a área, claro, mas não encontraram nada. Nenhum carro abandonado, nenhum prego afiado, apenas um trecho vazio de rodovia. Eles registraram meu depoimento, mas foi só isso. Toda vez que dirijo por aquela maldita rodovia à noite, lembro-me daquele evento. O rosto do homem quando mudou, o brilho da faca sob a luz da lua. Hoje em dia não consigo evitar dirigir o mais rápido possível para sair dali, verificando 2 vezes se as portas estão trancadas, porque agora sei a verdade. Os verdadeiros monstros não estão escondidos na floresta ou debaixo da sua cama. Às vezes eles estão bem ao seu lado, usando um sorriso amigável e pedindo ajuda. Tomem cuidado todos vocês. Fiquem seguros, pessoal.